Quando ele disse que ia sair, eu não entendia direito o que ele queria dizer. Estávamos na cozinha, o ambiente iluminado apenas pela luz fraca da lâmpada sobre a mesa. Seus olhos, normalmente tão cheios de ternura quando me olhavam, agora desviavam os meus. Eu segurava o pano de prato, enrolando-o nervosamente entre os dedos, enquanto ele apoiava as mãos sobre o balcão, como se precisasse de apoio físico para aquelas palavras. Precisamos conversar, Carol, começou ele, a voz mais grave do que eu jamais ouvirá. Eu não posso mais, não posso continuar assim. Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça como um trovão distante. Eu sabia o que ele estava querendo dizer, mas era como se uma parte de mim se recusasse a acreditar. Meu coração começou a bater descompassado, uma sensação de aperto no peito que eu mal conseguia suportar. O que você quer dizer? Consegui finalmente perguntar, embora já soubesse a resposta. Ele suspirou, os ombros caídos como se carregasse um peso insuportável. Carol, eu não posso mais continuar casado com você. É difícil demais, para ambos. As palavras eram como facas cortantes, cortando através da minha esperança, expondo uma ferida que eu nem sabia que existia. Eu queria gritar, implorar para ele reconsiderar, mas minhas cordas vocais pareciam congeladas. Em vez disso, apenas balancei a cabeça lentamente, tentando entender como tudo podia desmoronar tão rapidamente. Por favor, não faça isso, murmurei finalmente, os olhos agora embaçados de lágrimas que eu tentava desesperadamente conter. Ele fechou os olhos por um momento, como se buscasse forças para continuar. Eu já tomei minha decisão, Carol. Eu preciso seguir em frente. Aquelas palavras foram como um último golpe. Ele virou as costas e saiu da cozinha, deixando-me ali, com o pano de prato ainda nas mãos, o silêncio da casa agora ensurdecedor. Era o fim de uma vida que eu conhecia, e o começo de uma jornada solitária que eu nunca imaginei ter que enfrentar. Depois que ele se foi, fiquei perdida em um mar de perguntas sem respostas. Eu sabia que algo estava errado há meses, mas me recusei a aceitar até aquela noite na cozinha. Era como se tudo que eu considerava sólido estivesse desmoronando ao meu redor. Decidi ir ao médico, convencida de que algo poderia ser feito, que talvez houvesse uma maneira de consertar tudo. A sala de espera estava silenciosa, apenas o ruído abafado das conversas ao fundo. Eu me sentia pequena naquela sala, uma estranha em meu próprio corpo. O médico, um homem gentil com olhos compreensivos, examinou os resultados com uma seriedade que me fez tremer por dentro. Carol, ele começou, sua voz suave, mas carregada de uma verdade dolorosa, você é infértil. Aquela palavra ecoou no meu peito como um sino funeral. Infértil. Era como se meu corpo tivesse me traído, como se uma parte fundamental de mim tivesse sido arrancada sem aviso prévio. Eu tentei manter a compostura, engolindo em seco para conter as lágrimas que ameaçavam transbordar. Infértil? Perguntei, como se precisasse de confirmação adicional. O médico assentiu, seus olhos transmitindo uma mistura de compaixão e resignação. Sinto muito, Carol. É uma condição que não podemos reverter. Eu queria gritar, chorar, bater nas paredes. Queria que ele estivesse errado, que houvesse algum erro nos exames, alguma esperança de que tudo pudesse voltar ao normal. Mas a realidade era cruel e imutável. Saí do consultório médico naquele dia com um peso ainda maior do que quando entrei. Era como se eu carregasse não apenas a dor da perda do meu casamento, mas também a perda de uma parte do meu futuro que eu nunca soube que queria tanto até perdê-la. Em casa, encarei o espelho por longos minutos, tentando reconhecer a mulher que me olhava de volta. Era como se eu estivesse olhando para um estranho, alguém cuja vida tinha sido virada de cabeça para baixo em questão de dias. E ali, naquele reflexo, comecei a entender que minha jornada estava apenas começando, uma jornada que eu nunca escolhi, mas que agora era minha para seguir. As semanas se arrastavam como sombras compridas no chão da minha casa vazia. Cada dia parecia uma batalha contra a solidão que se instalara em meu peito. Amigos e familiares tentavam me animar, convidando-me para sair, oferecendo ombros para chorar, mas eu me sentia isolada em meu próprio mundo de dor. À noite, quando as luzes da cidade se apagavam e a quietude tomava conta, era quando a solidão se tornava mais palpável. Eu me via sentada no sofá, olhando para a tela apagada da TV, perdida em pensamentos que eram como labirintos sem saída. Às vezes, eu tentava ocupar minha mente com trabalho, mergulhando em projetos que me mantivessem ocupada até tarde da noite.
Mas mesmo no meio das planilhas e relatórios, minha mente vagueava para o vazio que se abrirá em minha vida. Foi nesses momentos de quietude forçada que eu confrontei a solidão de frente. Era como se eu estivesse em um deserto emocional, onde cada pensamento era ecoado por um silêncio que parecia ensurdecedor. Eu me perguntava se algum dia conseguiria preencher esse espaço dentro de mim, se algum dia a dor diminuiria. O apoio dos amigos era reconfortante, mas também me deixava com uma sensação de inadequação. Eu me perguntava se eles realmente entendiam a profundidade da minha tristeza, se podiam sentir o peso de uma vida quebrada que eu carregava todos os dias. Às vezes, eu me permitia chorar, soluçando em meu travesseiro até que não houvesse mais lágrimas para derramar. Outras vezes, eu simplesmente ficava em silêncio, absorvendo a solidão como se fosse uma parte indissociável de mim mesma. Mas entre os momentos sombrios, havia lampejos de esperança. Pequenos gestos de carinho de amigos verdadeiros, um raio de sol que atravessava a janela, a lembrança de um sorriso que ainda podia provocar um calor reconfortante em meu peito. Eram esses pequenos momentos que me davam forças para continuar, mesmo que o caminho à frente parecesse interminável e incerto. Assim, eu aprendi que confrontar a solidão não significava vencê-la de imediato, mas sim aprender a conviver com ela, a encontrar maneiras de suportá-la até que um dia, talvez, ela se tornasse apenas uma lembrança distante de uma época escura que eu havia superado. Aceitar minha condição tornou-se uma espécie de sobrevivência emocional. Era como atravessar um deserto árido, onde cada passo era uma luta contra o desejo de desistir, de voltar atrás e encontrar o que fora perdido. No começo, eu resistia à ideia de que minha vida tinha mudado para sempre. Cada vez que olhava para trás, via apenas os escombros do que um dia fora meu casamento, minha felicidade, meu futuro. Era como se eu estivesse presa em um loop infinito de perguntas sem respostas. Mas aos poucos, quase sem perceber, comecei a entender que não havia volta. Não podia mais viver na esperança de que as coisas voltariam ao normal, porque o normal tinha mudado irrevogavelmente. Foi assim que comecei a reconstruir minha vida, pedra por pedra. Era um trabalho lento, muitas vezes doloroso, mas também terapêutico. Comecei a dedicar mais tempo a mim mesma, a descobrir novas paixões, a investir em amizades que me fortaleciam. Não foi fácil. Havia dias em que a tristeza me envolvia como um manto escuro, dias em que eu mal conseguia levantar da cama. Mas aos poucos, aprendi que a aceitação não significava desistência. Significava encontrar paz dentro da realidade que eu não escolhi, mas que era minha para viver. Enquanto as estações passavam e o tempo cicatrizava algumas das feridas mais profundas, percebi que a aceitação era também um ato de coragem. Era escolher seguir em frente, mesmo que o caminho à frente fosse desconhecido e assustador. Aprendi a valorizar cada pequena vitória, cada momento de paz que eu encontrava dentro de mim mesma. Não era mais sobre esperar por um milagre que nunca viria, mas sim sobre encontrar beleza na jornada imperfeita que era a minha vida agora. E assim, enquanto o sol se punha no horizonte, eu percebia que a aceitação forçada havia se transformado em uma forma de autodescoberta. Era sobre aprender a amar a pessoa que eu me tornará, mesmo que essa pessoa fosse diferente da que eu havia planejado ser. As marcas da minha jornada estavam gravadas não na pele, mas na alma. Eram cicatrizes invisíveis, como rachaduras que percorriam profundamente meu ser, lembrando-me constantemente das batalhas que eu havia enfrentado. Cada manhã começava com um ritual silencioso de enfrentamento das memórias dolorosas. Às vezes, era uma lembrança repentina de um momento feliz que agora estava tingido de tristeza. Outras vezes, era o eco do vazio deixado por uma promessa quebrada. Eu tentava esconder essas marcas, sorrisos cuidadosamente ensaiados para ocultar a dor que pulsava por baixo. Era como se eu estivesse vivendo uma vida dupla, uma parte de mim seguindo em frente, enquanto outra parte ainda se afogava nas lembranças do passado. Às vezes, as pessoas ao meu redor não entendiam. Você precisa seguir em frente, diziam, como se a dor pudesse ser varrida para debaixo do tapete com um simples conselho. Mas eu sabia que não era tão simples assim. As marcas invisíveis me lembravam que a cura não era linear. Era uma montanha-russa emocional, com altos de esperança e baixos de desespero que podiam surgir a qualquer momento. Aprendi a abraçar essas oscilações, a permitir-me sentir tudo o que precisava sentir. Havia dias em que eu me sentia forte, capaz de enfrentar qualquer desafio que a vida me lançasse. Nessas ocasiões, as marcas pareciam mais uma prova de resistência do que uma lembrança de fraqueza.
E havia dias em que eu me sentia frágil, como se uma simples brisa pudesse quebrar-me ao meio. Mas mesmo nos dias mais sombrios, eu encontrava conforto na ideia de que essas marcas invisíveis eram testemunhas da minha força. Elas eram o mapa das minhas batalhas internas, das lágrimas que secaram e dos sorrisos que, aos poucos, voltaram a florescer. Assim, enquanto o tempo passava e eu continuava a traçar meu caminho através das marcas invisíveis, eu percebia que elas não eram apenas feridas abertas, mas também cicatrizes de uma jornada de autodescoberta e crescimento pessoal. Redefinir minha vida tornou-se uma jornada de reconstrução de cada parte de mim que fora abalada pela tempestade. Era como começar do zero, mas com a sabedoria dolorosa do que havia perdido e do que ainda poderia ganhar. Decidi focar em mim mesma, em descobrir quem eu era agora que tantas certezas tinham sido arrancadas de mim. Era um processo lento e às vezes doloroso, mas também libertador. Aprendi a abraçar minhas vulnerabilidades, a encontrar beleza na imperfeição que agora definia minha vida. Uma parte importante desse processo foi redescobrir minhas paixões. Coisas que antes pareciam distantes ou até mesmo esquecidas agora se tornaram bússolas que me guiavam através da escuridão. Escrever tornou-se uma terapia, um meio de expressar as emoções complexas que pareciam não caber dentro de mim. Além disso, investi em novas experiências, pequenos passos para fora da minha zona de conforto que me ajudaram a expandir meus horizontes. Conheci pessoas novas, participei de atividades que me desafiaram e me trouxeram uma sensação renovada de propósito. Mas a redefinição da vida não foi apenas sobre olhar para frente. Também foi sobre reconciliar o passado com o presente, encontrar paz nas memórias que antes me traziam apenas dor. Aprendi a honrar o que havia sido, a aceitar as lições que a vida havia me ensinado da maneira mais difícil. Ao longo desse processo, descobri que a redefinição da vida não era um destino final, mas sim uma jornada contínua. Era sobre permitir-me mudar, crescer e adaptar-me às circunstâncias que me foram dadas, sem perder de vista quem eu realmente era no cerne. E assim, enquanto o tempo seguia seu curso implacável, eu percebia que a vida não era sobre ter um plano perfeito, mas sim sobre aprender a dançar na chuva das incertezas. Era sobre encontrar a beleza na reconstrução, na capacidade humana de se reinventar após a tempestade. Explorar novos horizontes tornou-se minha missão pessoal, uma jornada de descoberta e renovação que me levou além dos limites que eu havia conhecido anteriormente. Era como abrir uma janela para um mundo de possibilidades, cada uma mais inspiradora do que a última. Decidi que era hora de dar um passo corajoso em direção ao desconhecido. Comecei pequeno, explorando novos hobbies e interesses que haviam sido negligenciados durante anos. A fotografia tornou-se uma paixão revitalizada, capturando momentos fugazes que agora tinham um novo significado para mim. Além disso, mergulhei em novas comunidades, conectando-me com pessoas que compartilhavam interesses similares e visões de mundo que enriqueciam minha própria perspectiva. Era como encontrar uma família escolhida, um círculo de apoio e inspiração que me ajudava a continuar avançando. Mas explorar novos horizontes não se resumia apenas a interesses pessoais. Também era sobre desafiar-me profissionalmente, buscando novas oportunidades que me permitissem crescer e contribuir de maneiras significativas. Decidi mudar de carreira, abraçando um campo que antes parecia inatingível, mas que agora representava um novo começo cheio de promessas. Cada passo adiante era uma mistura de excitação e apreensão. A incerteza ainda era uma constante, mas agora eu abraçava essa sensação com um novo sentido de coragem. Afinal, eu já havia aprendido que a vida era feita de momentos de desconforto que nos levavam a novos patamares de autoconhecimento e crescimento. À medida que eu abria portas que antes pareciam fechadas, descobri que os novos horizontes não eram apenas sobre o que eu podia conquistar, mas também sobre quem eu poderia me tornar no processo. Era sobre encontrar uma versão mais autêntica de mim mesma, liberando-me das expectativas antigas e abraçando a liberdade de criar meu próprio caminho. E assim, enquanto o sol se punha sobre os novos horizontes que eu havia desbravado, eu sabia que essa jornada estava longe de terminar. Cada dia trazia consigo novas possibilidades, novas aventuras esperando para serem vividas, e eu estava determinada a continuar explorando, crescendo e celebrando cada pequena vitória ao longo do caminho. O fantasma do passado pairava sobre mim como uma sombra silenciosa, trazendo consigo memórias que eu achava ter enterrado profundamente. Era como se cada esquina da minha nova vida fosse um lembrete de tudo que eu havia perdido, de todas as escolhas que me levaram até aquele momento. Às vezes, o fantasma se manifestava em sonhos vívidos, onde eu revivia momentos felizes que agora eram como facas afiadas de nostalgia.
Outras vezes, era um rosto na multidão que me fazia parar por um instante, questionando se deveria seguir em frente ou voltar atrás. Eu me vi confrontando sentimentos de culpa e arrependimento, perguntando-me se poderia ter feito algo diferente para evitar a dor que havia se instalado em minha vida. Cada pensamento era um labirinto de ânsia, onde eu me perdia por horas tentando desvendar os mistérios do passado. Mas aos poucos, percebi que o fantasma do passado não era apenas uma lembrança de dor. Era também um lembrete de tudo que eu havia superado, de todas as batalhas que eu havia enfrentado e das cicatrizes que agora adornavam minha alma. Comecei a aceitar que o passado fazia parte da minha história, mas não definia meu futuro. Era como uma página virada em um livro que eu continuava a escrever, com novos capítulos repletos de possibilidades que eu mal podia esperar para explorar. Aprendi a lidar com o fantasma do passado com compaixão, reconhecendo que ele era uma parte de mim que precisava ser honrada e compreendida. Em vez de lutar contra suas aparições, comecei a abraçá-las como oportunidades para crescer e aprender mais sobre quem eu era e quem eu queria me tornar. E assim, enquanto o tempo seguia seu curso inexorável, eu percebi que o fantasma do passado não era um inimigo a ser temido, mas sim um guia silencioso que me lembrava da minha própria resiliência e da capacidade de transformar dor em força. A chegada de um novo amor foi como uma brisa suave que penetrou pelas fendas do meu coração cansado, trazendo consigo promessas de esperança e renovação. Era uma sensação que eu havia esquecido, um misto de medo e excitação que me fazia lembrar que o amor ainda podia florescer em lugares inesperados. No começo, hesitei em abrir meu coração novamente. As cicatrizes do passado ainda estavam frescas, e eu temia que qualquer nova tentativa de amor pudesse reavivar a dor que eu tanto lutara para superar. Mas o novo amor persistiu, paciente e gentil, como uma luz que se recusava a se apagar. Aos poucos, permiti-me mergulhar nesse sentimento, explorando cada momento com uma mistura de cautela e desejo. Era como descobrir um novo mundo dentro de mim mesma, onde emoções há muito adormecidas despertavam lentamente para a vida. Com o novo amor veio uma nova visão da vida, uma perspectiva onde as cores pareciam mais vibrantes e o futuro parecia mais promissor. Cada gesto de carinho, cada palavra de apoio, era um lembrete de que o amor podia curar as feridas mais profundas e abrir caminho para um futuro compartilhado. Juntos, exploramos novas possibilidades, construímos memórias que agora adornavam os cantos da minha mente com a promessa de um amanhã melhor. Era uma dança delicada entre passado e presente, onde o novo amor não apagava as lembranças, mas sim as transformava em degraus para um futuro mais luminoso. Não era apenas sobre encontrar alguém para caminhar ao meu lado, mas sim sobre descobrir uma nova versão de mim mesma através do olhar amoroso de outra pessoa. Era sobre compartilhar sonhos, medos e esperanças com alguém que me via não apenas como eu era, mas como eu poderia ser. E assim, enquanto o amor florescia em meu coração renovado, eu percebi que essa jornada não era apenas sobre encontrar um novo amor, mas sobre redescobrir o poder de amar e ser amada. Era sobre aprender a confiar novamente, a abrir as portas do meu coração para a possibilidade de um futuro cheio de amor e alegria. A aceitação completa chegou como um amanhecer suave depois de uma longa noite de tempestade. Era o momento em que finalmente abracei todas as partes de mim mesma, incluindo as cicatrizes do passado e as promessas do futuro. Era o ato de render-me à vida, com todas as suas complexidades e incertezas. Olhando para trás, percebi que cada capítulo da minha jornada tinha um propósito, mesmo que não fosse evidente no momento. Cada desafio, cada lágrima, tinha moldado quem eu era agora, uma mulher mais forte e mais resiliente por causa das experiências que vivi. A aceitação não era sobre desistir dos meus sonhos ou comprometer minhas aspirações. Era sobre abraçar a verdade de que a vida nem sempre segue o caminho que planejamos, mas que cada desvio podia nos levar a novas descobertas e crescimento pessoal. Com essa aceitação veio uma paz interior que eu não sabia que era possível. Era como encontrar um porto seguro dentro de mim mesma, onde as marés da vida podiam subir e descer, mas eu permaneceria firme, confiante na minha capacidade de enfrentar o que quer que viesse. Eu aprendi a celebrar minhas vitórias, grandes e pequenas, sabendo que cada passo à frente era uma conquista pessoal. E aprendi a lidar com meus momentos de fraqueza com compaixão, entendendo que ser vulnerável não era um sinal de fraqueza, mas sim uma demonstração de coragem. Ao aceitar completamente quem eu era, encontrei liberdade para ser autêntica em todas as áreas da minha vida. Não havia mais necessidade de esconder minhas cicatrizes ou temer as sombras do passado. Eu era completa, imperfeita e extraordinariamente humana. E assim, enquanto o sol se punha sobre o horizonte, eu me vi olhando para o futuro com um sorriso sereno.
A vida ainda tinha desafios a oferecer, mas eu estava pronta para enfrentá-los com uma confiança renovada e um coração aberto para tudo que estava por vir.